Saudações dos amigos, no ar, o vosso programa, A Voz do Comunismo. Um programa vinculado à Página Vermelha, facilmente localizável através do Google, através da entrada A Página Vermelha, ou ainda no endereço apaginavermelha.blogspot.com. No programa de hoje nós falaremos a respeito de uma atualidade, que é a importação de 6 mil médicos cubanos. Cuba, para quem não sabe, exporta médicos para mais de 70 países diferentes, inclusive na Europa. O modelo, a medicina cubana, é considerada por todo mundo, inclusive organizações internacionais, como um modelo para a América Latina. Ela tem médicos atuando em diversas partes do mundo. Médicos que atendem não apenas a população cubana, que não apenas na América Latina, mas em todas as Américas tem o maior número de médicos por habitante. Em Cuba, até mesmo a escola ela tem médico. Acredito que muitos aqui que assistem ao meu programa são pessoas que atualmente estão na escola ou na universidade. E aí eu pergunto para vocês, quantos médicos na sua escola vocês conhecem? Se uma pessoa de repente tem uma fratura, ou mesmo uma doença comum, mas que precisa de atendimento, quem é que vai atender a essas pessoas? Elas certamente teriam que esperar por uma ambulância do SUS, uma ambulância que nem sempre pode estar no momento certo, tem que pegar trânsito, uma série de fatores. E quando nós nos deslocamos para o interior do país, a situação é ainda pior. Nós vemos nos interiores pessoas com situações, com enfermidades terríveis. Pessoas que muitas vezes têm a pele em várias cores, né? São pretos e brancos ao mesmo tempo, em razão de problemas de pele, especialmente em regiões como o Nordeste, onde a incidência de problema de pele é muito alta. Você encontra pessoas, como eu já vi no acampamento militar, que muitas vezes tem um olho só, porque o outro é completamente coberto por carnes e outras coisas mais. Enfim, você tem uma série de enfermidades que nem sempre são tratadas pela falta de profissionais da área de medicina, pela falta de hospitais também em boas condições. E aí, quem que você acha que vai para essas áreas? Um médico de família rica, que muitas vezes se forma não pensando em ajudar e curar a nossa população, mas apenas em fazer dinheiro? Ou simplesmente porque a família o pressionou para ser médico? Não, meus senhores. Muitos desses médicos cubanos não são pessoas que se formam pensando em dinheiro, mas sim pessoas que o fazem por vocação. E eu já tive a oportunidade de conhecer alguns médicos cubanos, inclusive um que era o marido de uma colega minha de escola, e testemunhei a grandeza e a preocupação que muitos desses médicos têm com a população carente, população que muitas vezes chega para um médico aqui no Brasil e esse médico nem olha para esse indivíduo, simplesmente prefere dizer que foi virose. Isso você constata até mesmo em hospitais da rede particular, em alguns casos, não como na pública, mas em muitos casos você encontra isso no atendimento particular. Quer dizer, isso é algo que era para ser comemorado para qualquer brasileiro que realmente se considera brasileiro e se preocupa com o seu povo. Só que como parte da nossa classe média, e especialmente a classe mais alta da sociedade, é embriagada no elitismo, eles preferem recorrer a expedientes um tanto nefastos e desonestos. Como a de uma senhora, por exemplo, que se auto-intitula Lígia Ramos, não sei se se trata de um perfil verdadeiro, que nos diz o seguinte: com essa aberração eu me deparei ontem ao chegar do trabalho. Ela nos diz o seguinte: esses 6 mil médicos cubanos serão colocados no interior do Brasil. Em um curto espaço de tempo teremos isso, milicianos, revolucionários ajudando a implantar o comunismo no Brasil. Eles ensinaram, acho que ela quis dizer ensinarão,
farão lavagem cerebral em nosso povo, cobrem de seus deputados, de seus senadores, não podemos permitir. Dilma já escancarou, o PT já escancarou seu objetivo. E o mais curioso é que na foto desses supostos revolucionários cubanos, nós temos indivíduos usando uma gandola verde e um chapéu de palha, portando um fuzil, né, da Fabrique Nationale, o FAL, o mesmo utilizado pelo Exército Brasileiro. Caso essa ignorante não tenha percebido, o Exército cubano não usa fuzil FAL. Eles usam fuzil AK-47, AK-74 e outras variantes da Kalashnikov, de fabricação russa, e não fuzis belgas. Caso ela não saiba, em Cuba, o exército cubano, assim como seus revolucionários e outras pessoas que têm treinamento militar, aliás, praticamente todo mundo tem algum treinamento militar em Cuba, e até hoje não se utilizaram desse treinamento para derrubar o governo cubano. O exército cubano usa gorro verde, como aquele do Fidel. Você encontra várias fotos disso ao longo da rede. Eles não usam chapéu de palha. Quer dizer, de onde é que essa tonta, onde é que essa lunática tirou que aquilo ali são médicos cubanos, são revolucionários em treinamento? Você vê uma coisa dessas e imagina que... E você fica com pena de pessoas de direita. Você fica com pena porque a impressão que dá é que muitas delas, uma parte considerável, a maioria, elas são na realidade pessoas frustradas por não terem conseguido emprego em um circo. Ou simplesmente são pessoas que não batem bem do juízo. Porque para uma pessoa escrever uma monstruosidade desse tamanho, ela não bate bem do juízo. Aí depois ainda tem gente que diz que a União Soviética era contra a liberdade de expressão quando colocava uma pessoa dessa no hospício. Aliás, se você é de direita, se você é de extrema direita e pensa na mesma linha que essa senhora aí, eu posso dizer que para você a melhor coisa que pode acontecer nesse país é o estabelecimento do socialismo, porque lá você não vai precisar estar pagando por uma clínica psiquiátrica. Isso aí o governo vai dar de graça para você, que é acionário, extremista anticomunista. Bem, meus senhores, ocorre que algumas pessoas tentam, pelo menos elas fazem algum esforço para, de forma racional, criticar a medida do governo brasileiro que irá beneficiar a milhões de brasileiros. Citando, por exemplo, o exame do Revalida. Eles mencionam que muitos cubanos eles não conseguiram passar no Revalida. Ocorre que isso aí é um problema que atinge não apenas os cubanos, mas também bolivianos e até mesmo médicos europeus. Muitos espanhóis também não conseguiram passar no Revalida. Isso por quê? Porque ele é criticado por um rigor excessivo que talvez não fosse aprovar nem mesmo 5% dos médicos brasileiros. Ou vocês acham que no Brasil nós temos um time de médicos superdotados? É claro que não. Muitas pessoas têm criticado, inclusive, um caráter xenofóbico deste exame para impedir que médicos estrangeiros venham a atuar no Brasil. É interessante lembrar, a propósito, quando nós falamos dos médicos brasileiros, que o CREMESP reprovou mais da metade dos formandos em medicina. Só que os cubanos eles não são reprovados por um rigor excessivo da prova. Né? Eles têm, muitos cubanos e mesmo muitos médicos brasileiros têm criticado essa prova por um teor humilhante. Além do que, e nisso muitos profissionais do Conselho Federal de Medicina reconhecem, isso aí tem ocorrido, essa reprovação, porque se trata de um sistema medicinal bem diferente. Os profissionais da área jurídica, eles entendem bem isso. Se você pega um profissional, por exemplo, de um país como a Austrália, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, que adotam um modelo de direito diferente do nosso, distinto, em muita coisa, inclusive tomando como base para muita coisa o direito constitucionário, ele vai ter problemas para fazer um exame da OAB aqui. Primeiro porque ele aprendeu leis diferentes, segundo porque trata-se de um sistema diferente.
Só que quando nós falamos da medicina, nós estamos falando de uma ciência que tem mais exatidão do que a ciência jurídica. Quando nós falamos da medicina, estamos falando de uma ciência médica, da área biomédica. E o que é que constata essa primazia da medicina cubana, já que o exame, né, como é que é o nome dele? Revalida não tem constatado. São as estatísticas. Que país tem o maior número de mortalidade infantil? O Brasil ou Cuba? Cuba, meus senhores, não apenas tem um índice de mortalidade infantil menor que o do Brasil, como tem o menor índice de mortalidade infantil de todas as Américas. Eu ainda me lembro quando eu estava na escola, no segundo grau, né, nessa época, no segundo ano, e tivemos a palestra de um médico cubano. Ele lamentava o fato de que a medicina cubana só não era melhor do que a americana ainda, porque em fins dos anos 90, eles ficavam atrás dos Estados Unidos no tocante à mortalidade infantil. Só que na década de 2000 esse índice foi superado. E isso aí não é coisa de propaganda comunista, propaganda do PT, não. Isso aí são estatísticas da Unicef, são estatísticas de órgãos internacionais e até mesmo do livro de fatos da CIA. Ou seja, trata-se de um fato, de um dado irrefutável. São estatísticas que comprovam a superioridade da medicina cubana. Aliás, essa mesma medicina, ela exporta também médicos para a Europa. Nós temos, por exemplo, no swissinfo.ch, né, que é um site, um serviço internacional de notícias da Suíça. Ele reconhece, né, a eficiência da medicina cubana e tem inclusive um artigo que eu posso recomendar. Vou tentar linkar aqui para vocês logo abaixo, né, chamado Cuban Doctors Give Swiss a Lesson in True Grit, onde ele constata, né, a qualidade do atendimento médico em Cuba, ao mesmo tempo ressaltando algumas dificuldades que eles têm enfrentado por causa do bloqueio, como a falta de determinados materiais médicos e um considerável nível de infecção hospitalar, em razão, né, de determinadas condições. São situações, entretanto, que não são tão graves quanto no Brasil ou em outros países capitalistas. Nós temos no site, por exemplo, Final Call, né, finalcall.com News. Tem um artigo muito interessante chamado Cuba Challenges America and Europe. E um fato curioso que o autor do artigo ressalta é que em Cuba você tem mais médicos por habitantes do que você tem nos Estados Unidos. Ele cita até o exemplo dos negros, por exemplo, né? According to the National Medical Association, there are only 23,000 black doctors in practice to serve 40 million black people. Ou seja, você tem apenas 23 mil doutores negros para servir 40 milhões de negros nos Estados Unidos. Ele faz essa constatação após sustentar que normalmente um indivíduo ele procura por um médico que se parece com ele. E aí ele menciona que em Cuba, ele menciona antes disso que para os brancos a taxa de um doutor para cada 300 pessoas, a taxa é de um doutor para cada 300 pessoas. Né? Eles têm 6 vezes mais acesso à saúde, a um profissional de saúde, do que os negros. Isso falando dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, que prefere gastar mais dinheiro fazendo guerras do que em cuidar
do seu próprio povo, do que em cuidar de doenças que matam muito mais pessoas do que essas guerras das quais eles participam. E aí esse artigo sustenta que em Cuba, por exemplo, o número de profissionais de saúde para cada habitante é bem maior. É uma coisa que ela diz aqui. A primeira vez que eu visitei Cuba, em 95, eles tinham 50 mil médicos para cada 10 milhões de pessoas. Agora eles têm 70, 80 mil médicos para 12 milhões de pessoas. Eles não precisam de mais médicos, eles têm um médico em cada comunidade, em cada escola, em cada faculdade. Eles têm a melhor taxa doutor-paciente do mundo, com um doutor para cada 200 pessoas. Ou seja, isso é uma coisa que muito pouca gente leva em consideração. Daí eles preferem ficar repetindo, né, este blá 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 de que a medicina cubana é ruim, de que os médicos cubanos eles são ruins. Os médicos cubanos, meus senhores, como eu falei aqui, eles não são médicos que vão simplesmente olhar para você e dizer que é virose simplesmente com o intuito de se livrar do indivíduo. Pelo contrário, eles são médicos que analisam o indivíduo, independente de classe social, seja ele um empresário, um obreiro, um campesino. Eles tocam no indivíduo, eles procuram saber de tudo que você tem e ainda procuram atuar na área combativa, na área da medicina preventiva, indicando ao indivíduo os melhores métodos para ele evitar aquela doença, formas de ele evitar isso aí, que é uma coisa que ainda está se desenvolvendo aos poucos no Brasil. Eles têm programas médicos como o Saúde da Família, eles têm uma medicina inteiramente gratuita, melhor do que a medicina de muitos países europeus, inclusive. A melhor medicina das Américas. E aí, quer dizer, o governo ele tenta contratar esses profissionais para chegar uma almofadinha, querendo dizer que o governo está querendo implantar espiões comunistas no Brasil? Que absurdo é esse? Que sofistaria é essa, meus senhores? É mais fácil um médico desses ser um espião do que um espião. O mais curioso de tudo é que a Polícia Federal no Brasil sabe que há agentes da CIA atuando aqui. Isso, inclusive, já foi matéria da revista Isto É. E aí eu quero ver qualquer um desses pseudo-patriotas, desses lambibotas de imperialistas, vir falar desses espiões da CIA que atuam aqui no Brasil. Desses informantes, desses agentes imperialistas e inimigos do nosso país e do povo brasileiro. Cadê que eles falam disso? Falam nada, né? Preferem falar dos médicos cubanos agora, preferem ver, né? Preferem fazer de uma mosca um elefante. E o mais curioso de tudo é que tem gente que simplesmente ignora as estatísticas, prefere acreditar em mitos, prefere acreditar em fantasias olavistas. Eles pegam opiniões de pessoas que nada sabem sobre estatísticas, que não levam em consideração qualquer estatística e ficam inventando mitos de que esses médicos são ruins. Se esses indivíduos não acreditam numa estatística da ONU, né, da Unicef, da própria CIA em seu livro de fatos, eles vão acreditar nas estatísticas, nas informações de quê? De doentes? Do Walter Mercado? O astrólogo? Do Olavo de Carvalho? Aliás, permitam-me excluir o Walter Mercado dessa lista, porque pelo menos o Walter Mercado, muita gente, né, principalmente o pessoal que é ateu, pode até dizer que se trata de um charlatão, mas pelo menos esse charlatão ele se diz astrólogo e não filósofo. E entre um astrólogo que se assume quando tal e um astrólogo que quer fingir que é filósofo, que entende alguma coisa de ciência política, né, eu não fico com nenhum dos dois. Mas se eu tivesse que escolher entre um deles, certamente eu eliminaria o grande farsante. Obrigado.